Agora sim, estamos ao vivo para mais uma aula gloriosa e maravilhosa aqui na nossa página. Essa aula que é uma aula de aquecimento para a jornada do Radiestesista de Luz. Esse evento online gratuito que vai ao ar agora na segunda-feira, na próxima segunda-feira, dia 26 de fevereiro, aonde eu vou te mostrar o caminho para ser um radiestesista totalmente seguro e poderoso, operando a melhor mesa radiônica. Mas antes disso, nós estamos aqui nessas lives e nessas aulas de aquecimento. E na aula de hoje nós iremos falar sobre mesa radiônica sem intuição. Funciona? E aqui você vai entender que mesmo que talvez você não tenha intuição, se funciona ou não a mesa para você. Eu estou aqui também com a gloriosa mesa metatrônica Merkabah, esse biocomputador quântico das Irmandades de Luz, que é a mesa das mesas e vai servir aqui como orientação e como, vamos assim dizer, material de apoio pedagógico, que eu vou dar os exemplos nela, pois ela é minha mesa radiônica, pois eu tenho maior orgulho, maior glória divina e alegria em ter codificado ela. Mas quem é esse rapaz? Não sei se você me conhece ou não, e deixa eu me apresentar então para você. Meu nome é Murilo Ceilonski, eu sou um sacerdote de Melquisedeque. Sacerdote do quê? Sacerdote do Deus Altíssimo. E ao longo desses mais de 10 anos, a minha alegria é fazer com que você se desenvolva cada vez mais espiritualmente, mas sobretudo nesse último período da minha vida, é que você se empodere do mago de luz, do radiestesista de luz, da maga, da radiestesista, do sacerdote, sacerdotisa que você nasceu para ser. E a partir disso, então, nesse momento nós vamos falar sobre a intuição. Se você não assistiu às outras aulas de aquecimento, eu te encorajo fortemente que você assista, porque tem um maná nessas aulas. Eu já falei sobre o que é pêndulo, o que é relógio radiestésico, eu já falei sobre várias coisas que são o ouro, realmente. Como surgiram as mesas radiônicas, porque as mesas radiônicas são muito melhores que painéis radiestésicos e por aí vai. Mas em todo modo, concluindo a explicação de quem sou eu, então, lá em 2013 eu me formei em psicologia e desde então eu venho me desenvolvendo espiritualmente, com técnicas, com conhecimentos, com cursos, encontrei até que mais ou menos há uns 5 anos atrás as mesas de radiestesia e aí eu me encontrei como terapeuta, porque é uma ferramenta prática, objetiva e precisa. E essas são coisas que para mim, pelo menos, são muito importantes. Então, agora, nesse momento, nós vamos nos debruçar a respeito de: eu consigo trabalhar com esse tipo de coisa, Murilo, se eu não tenho intuição nenhuma? Bom, primeiramente é importante dizer que todos nós temos intuição, porque ela faz parte das nossas faculdades psíquicas. Todos nós temos intuição, por mais que talvez você não consiga identificar a sua intuição, porque talvez fica só nos pensamentos, nas nuvens de pensamento, no ego. Então, na medida em que você vai se desenvolvendo, você vai afinando a sua intuição, você vai, vamos assim dizer, limpando a mente de pensamentos e se conectando com o seu sentir, que é o caminho do seu coração. Aqui temos um retrato do Cristo, não sei se você consegue ver no vídeo, mas o seu coração é o reino dos céus. O reino dos céus está aqui, dentro do seu coração. Então, por quê? Porque esse é o universo subatômico e molecular, é o universo do Espírito Santo de Deus, que é justamente a Tikaina, é a presença divina. Então, nesse sentido, aqui nessa aula, você vai entender qual é a diferença de pensamento e de intuição. Você vai entender como discernir isso. E além disso, você também vai entender,
você não vai entender porque eu não vou te falar aqui os diferentes tipos de mesa. Eu já falei isso na aula de terça-feira. Vai lá e dá uma olhada. Mas, em todo modo, nessa aula aqui, você vai aprender a oportunidade que você vai ter ao sair das crenças limitantes e desenvolver a sua intuição através da prática do pêndulo. Então, o pêndulo é uma ferramenta maravilhosa que você vai desenvolvendo a sua intuição. Ah, Murilo, mas você opera porque você é super intuitivo. Eu não nasci assim. E eu confesso para você, eu entendo que tem pessoas que são super médiums desde cedo, Chico Xavier da vida, que sente tudo, vê tudo e por aí vai, absorve tudo inclusive, mas no meu caso não foi assim. Nunca fui de ver muita coisa, senti muita coisa e achava que eu não tinha mediunidade nenhuma, que eu não tinha intuição nenhuma. Até que eu parei de pensar isso e comecei a me desenvolver. Na época foi um tanto até com ayahuasca, essa sagrada medicina, que eu não recomendo que você vá em qualquer lugar, e não é todo mundo que pode consagrar, mas o meu caminho me ajudou a despertar e me deu um chamado espiritual. Mas nesse sentido, eu fui desenvolvendo a minha intuição, mas eu não fui desenvolvendo, vamos dizer assim, a mediunidade só por desenvolver, só para ser bonito, para ver coisa. Eu desenvolvi, humildemente, a serviço da luz, e é assim que eu sugiro que todo mundo faça, que você se desenvolva espiritualmente, mediunicamente, apenas se for para servir a luz. Porque quando você serve a luz, você está ancorado com as legiões do Deus Altíssimo. Agora, se você não serve a luz ou que você não pensa assim, né, nesse sentido, eu não recomendo que se desenvolva, porque em algum momento ou outro, invariavelmente, você vai baixar suas frequências, vai estar desguarnecido espiritualmente, e aí vai entrar em contato e vai ver seres caídos, vai entrar em contato com energias negativas que vão te obsediar, vão te chipar, vão te encher de magia. Então não faça essa barbaridade contigo, se você não tem a intenção de servir única e exclusivamente a luz. Vai lá e pergunta para quem tem uma super mediunidade se eles gostam de ter uma super mediunidade. Você vai ver a maioria dizendo que não, porque sofre em última instância. Mas eu não quero te podar no desenvolvimento espiritual. Pelo contrário, eu quero realmente te conscientizar que desenvolvimento mediúnico não é tão interessante, mas desenvolvimento espiritual é o rolê. É o canal e é isso que a gente faz aqui nessa página. Aqui isso que a gente faz quando a gente opera a mesa metatrônica Merkabah, esse biocomputador de luz. Então, como isso acontece? Como eu te falei, com o uso e a prática do pêndulo. Pois o pêndulo, ele sempre vai responder o que vem da sua intuição. E a sua intuição é a comunicação genuína com o espírito. Então, na medida em que você vai desenvolvendo a sua intuição, você vai justamente se conectando cada vez mais com o seu sentir, com o Espírito Santo de Deus. Você vai conectando-se com os planos internos, os universos subatômicos. Então, nesse sentido, Murilo, como que eu me desenvolvo com o pêndulo? Existem várias formas, tem o relógio radiestésico, por exemplo, que é um gráfico radiônico. É um gráfico, na verdade, radiestésico. E é um relógio radiestésico. Aqui, por exemplo, você pode ver ele, não sei se pega aí. Então, você pode adquirir isso aqui, é baratinho. E aí, com o pêndulo, você consegue identificar. Ah, tá acontecendo uma coisa comigo. Devo ir em tal lugar? Sim. Devo ficar? Não. E aí você consegue ir discernindo e se afinando com isso também. Murilo, eu não tenho relógio radiestésico, então pega um pêndulo e trabalha com o pêndulo em cima da sua mão. Devo ir? Sim. Devo ficar? Não. Isso vai fazer bem para mim? Sim. E aí você vai se guiando a partir dele. Quando gira para a direita é assim, quando gira para a esquerda não. Então, o pêndulo, ele supre a necessidade de intuição, mas ao mesmo tempo o pêndulo ajuda você a desenvolver a sua intuição. Então é glorioso, é maravilhoso. Eu não largo mais o pêndulo. E aí, claro, também é interessante você entender que na medida em que você vai se desenvolvendo, você vai descobrindo e discernindo a diferença entre intuição e entre
mente e pensamentos. E agora eu vou falar para ti assim que eu tomar um golinho. Mas vai comentando aí abaixo. Você segue a sua intuição? Você percebe o que é intuição e o que é pensamento? Qual você diria que é a diferença entre eles? Eu vou te falar agora, assim que eu tomar mais um golinho de água. Então, escute isso com o seu coração. A intuição sussurra, enquanto a mente berra, a mente grita, a mente sempre vai procurar uma explicação lógica, a mente sempre vai procurar uma explicação plausível que faça sentido. Só que, lamento informar para você, mas tem coisas, as coisas sublimes, as coisas superiores, nem sempre fazem sentido. Porque elas vão além da lógica, além da razão. Elas vêm do alto, vêm através do sentir. Então, às vezes a sua intuição diz para você fazer uma coisa, você, bobagem, eu vou por aqui, e aí vai lá e quebra a cara. Então, a intuição, a mente, ela enche de pensamentos, a mente enche de dúvidas. A intuição é genuína, ela apenas é. Quando ela chega, ela não resta dúvidas. Mas claro, aí entra o pensamento e começa a minar a sua mente. Então é importante você ter consciência de que quando vem do coração, quando traz um alento, essa resposta, ela tende a ser uma resposta do seu sentir, que é a resposta da sua intuição. Mas agora, seguindo em diante, também nessa aula aqui eu não vou falar, como eu te falei, sobre se é bom ou não atender à distância. Eu já falei isso na aula passada. Dá uma olhada nas aulas dessa jornada, porque essa jornada é uma construção que a gente vai fazendo desde o começo até o fim. Vamos dizer assim, são os aquecimentos. As aulas de aquecimento são importantes. É igual quando você vai fazer um exercício muito forte. Se você não se aquece, depois você acaba ficando prejudicado. Então, essas aulas você está fazendo muito bem em assistir. Deixa eu só arrumar a câmera aqui, que ela está caindo aqui um pouco. Muito bem. Então, também, talvez você tenha essa objeção na sua mente. Eu não tenho dom nenhum, eu vou precisar de muito tempo, muito estudo para operar uma mesa. E eu sei que você quer operar uma mesa, talvez nem você saiba, mas você já é um operador, porque você já segue a ordem de Melquisedeque, você já sentiu o chamado em seu coração. Talvez não tenha chegado na razão ainda, mas é a intuição que diz. Então, realmente, eu não tenho dom nenhum. Você não precisa ter dom. Como eu te falei, basta você seguir o passo a passo. E dentro das terapias metatrônicas que eu passo para os meus alunos, os alunos que operam, perdão, a mesa metatrônica Merkabah, eu passo passo a passo. Não precisa dom, não precisa habilidade nenhuma. Você não precisa ser um X-Men para operar a mesa. Você tendo a força de vontade, você aprende. Mesmo que você não tenha instrução nenhuma, mesmo que você nunca tenha trabalhado com o lado espiritual ou não tenha conhecimentos espirituais nenhum, porque eu passo tudo no curso, tá tudo na apostila, no manual de operação, tá tudo nos cursos, nas videoaulas, onde eu pego vocês pelas mãos e ensino a operar. Então, Murilo, mas que vantagem que tem eu aprender a operar uma mesa radiônica? Eu vou te falar agora o que aconteceu comigo. Veja se faz sentido para você. Então, antes de eu ter as mesas e começar a operar a mesa e ter encontrado as mesas, eu não me sentia empoderado. Vamos assim dizer. De certa forma até sentia, mas chegava um fantasma, chegava um espírito perto de mim e com o tempo, vamos assim dizer, eu ia no centro espírita e aí eu fui me desenvolvendo com o tempo. Eu já não era... No começo sim, eu era muito travado, não sentia nada, mas com a prática, com
o meu serviço à luz, humildemente, eu fui desenvolvendo, mas em algum momento eu ia nos centros espíritas, porque para me limpar, porque eu sentia que às vezes eu absorvia alguma coisa e não tinha um equilíbrio energético, talvez não tivesse tanta retidão, e aí algumas consciências caídas ou pesadas ou negativas acabavam entrando no campo. E aí uma certa vez eu lembro nitidamente que eu estava passeando ou passando um tempo na casa do meu pai. E eu estava sozinho, acho que eu estava cuidando da casa e da cadelinha dele, das cadelinhas dele. E aí eu fui dormir e aí senti, tipo, como se fosse uma presença no quarto. E aí eu, Mixe Maria, Mixe, e aí, vai embora, por favor, não sei. E aí, já cobri a cabeça, né? E geralmente as pessoas, né, quando tá com medo, cobre a cabeça, né? Mas aí eu senti que a consciência ficou ali meio que na porta, dando umas batidas na porta. Eu, por favor, vai embora, eu não sei, não sei como te ajudar. Guias, mentores, levem essa consciência embora. Foi assim que eu me comportei, porque era isso que eu sabia. Mas agora, depois que eu comecei a operar a mesa e eu me empoderei, agora, os seres caídos, os obsessores que fujam de mim. Porque a partir do momento que eu tomo consciência que tem alguma consciência, tomo consciência que tem uma consciência boa, tomo consciência que tem algum ser ali em volta, hoje em dia eu nem preciso me mover um dedo, que eles já são encaminhados para a luz da fonte criadora, transmutados em puro amor incondicional. Porque eu não ando só. Nós andamos com as legiões e com toda a egrégora de luz da mesa, as legiões do Deus Altíssimo e as egrégoras de luz da mesa. Mas vamos supor que realmente é uma inconsciência mais chata e não vai embora. É só até eu sentar a bunda numa cadeira, até eu pegar a mesa, pegar o pêndulo, abrir, e realmente a consciência não vai querer que eu faça isso, porque ela vai para a luz pelo amor ou pelo rigor. Murilo, todas as mesas, todos os operadores sabem fazer isso? Não. Tem mesas que não têm essa função de desobsessão espiritual, de limpeza energética. Tem infinitas mesas. As mesas variam de codificador para codificador, porque o codificador coloca a sua egrégora ali. Como eu falei, aqui foi codificado as egrégoras do alto, Adonai, Tsebaiotes, consciências de luz integral, imperecíveis, consciências que vêm dos universos superiores de glória. Então, realmente, não tem para ninguém. Não tem para obsessor, para mago negro, para ET negativo, para o que quer que seja, porque é uma ferramenta de luz, amor e glória. Mas então, agora sim, voltando ao tema da intuição, você percebe, né, que naturalmente eu desenvolvi minha intuição, mas também, junto dela, eu fui me empoderando espiritualmente. Quando eu passei a operar as mesas, e aí sim eu passei a desenvolver minha intuição, porque a mesa ajuda nisso, a desenvolver a sua intuição, a se empoderar, a se proteger, a ter uma certa autoridade espiritual. Claro que a autoridade espiritual também é relacionada à sua ética, aos seus hábitos, à sua moral, ao que você faz. Se você faz um monte de coisa errada, que moral você vai ter para mandar seres que estão fazendo coisa errada embora? Mas agora, se você é reto, se você segue um caminho de retidão, de luz e de amor, e é operador, é o suprassumo. Aí não tem para ninguém, para nenhuma sombra, apenas para o Kodosh, 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 Adonai, Tsebayot, que são as próprias legiões celestiais que estão contigo sempre, porque você se torna uno com as legiões celestiais. Mas também, olha só, eu anotei algumas coisas aqui importantes. Ó. Não vi ou sentia nada. Hoje a radiestesia desenvolveu e eu já sei o que o pêndulo quer antes dele dizer. Isso é legal de falar para vocês. Hoje em dia, quando eu estou fazendo uma operação com a mesa, fazendo atendimento com a mesa, porque hoje eu vivo disso, há mais de 5 anos eu vivo através da radiestesia, e é por isso que eu quero passar isso para você que você também viva isso. Você tenha plena prosperidade enquanto ajuda as pessoas a prosperar também. Isso é muito glorioso. Eu tenho a maior alegria divina em viver dessa forma. Mas, em todo modo, hoje em dia, antes do pêndulo dizer, eu já sei o que ele vai dizer. Porque ele, e eu entendo isso hoje, é uma extensão do radiestesista. A intuição vem do espírito e o espírito está, vamos assim dizer, no sentir dentro do coração.
no Espírito Santo. Então, realmente, a Natikai, né? Então, inicialmente você sente no coração e aí, pela energia cinética, isso vai se movendo até chegar no pêndulo. Mas você já sabe, quando você é um operador de mesas ou quando trabalha com a radiestesia, a resposta, porque é a sua intuição, não mente. Então, antes de chegar aqui no pêndulo, vamos supor, aqui na mesa metatrônica Merkabah, essa gloriosa ferramenta, nós temos um relógio radiestésico. Então, você vai perguntar aqui no relógio radiestésico e antes de o pêndulo girar, você já sabe, na maioria das vezes, às vezes não, mas na maioria das vezes, sim. E também eu acabei anotando essa questão aqui que é um jeito errado de fazer isso é ir no que todo mundo faz, não ouvir o seu paciente. Então, também é interessante que quando você está numa operação, e agora se você é um radiestesista, você está atendendo alguém, e aí, às vezes o teu cliente, ele traz um problema, vamos dizer, estou com um problema financeiro, não consigo dinheiro para nada, os últimos trocados que eu tinha eu dei para você aqui para fazer a sessão contigo. E aí, ok, pessoas e radiestesistas que seguem destreinados, que seguem apenas a lógica, vão ali fazer uma abertura financeira, profissional, abrindo os caminhos. Tchum, funciona? Talvez momentaneamente sim, mas sem resolver a crença raiz, vai voltar a cometer os mesmos erros. Vai apagar o fogo e não o incêndio. Então, nesse sentido, é muito importante que você vá afinando a sua intuição e siga ela. Mas quando não tem ela, vai seguindo o pêndulo. Ouça o que o seu cliente diz. Ouça o que ele não está falando verbalmente. Como assim, Murilo? Ouça o espírito dele. Como que eu faço isso se eu não tenho intuição, Murilo? Vai desenvolvendo com o pêndulo. Pede para o pêndulo qual caminho seguir, o pêndulo vai te instruindo também. Mas é claro, é importante não ficar só preso no pêndulo, porque ele é uma extensão da glória do seu espírito, do Ruach. Mas então, se não tem outro recurso, vai pelo pêndulo que ele ajuda, mas você é muito mais que o pêndulo e a intuição já está em você. Talvez apenas precise que você acredite em você mesmo. Então, que todos nós possamos acreditar na nossa verdade, que é a verdade superior, não a verdade egóica, a verdade do nosso eu, do eu sou, do Eia Shareia. Faz sentido para você? Comente aí. Murilo, eu não tenho pêndulo, como é que eu sigo a minha intuição? Bom, já chegou a hora de você adquirir um pêndulo e você adquire um pêndulo adquirindo a mesa metatrônica Merkabah. Não sei quando está assistindo isso, no momento as inscrições estão encerradas, mas você vai ter uma chance de adquirir essa mesa gloriosa, que é a mesa das mesas, na jornada do radiestesista de luz. Então aproveite essa oportunidade. Fica ligado aí que em poucos dias já vai ter a chance de fazer isso. Mas Murilo, por enquanto eu quero identificar minha intuição, eu não sei como. Então eu vou te dar uma dica, deixa eu ver se pega eu aqui. Ok. Então você pode pendular o seu corpo. Aqui está o seu corpo e você programa. Sim, 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 vai para frente. Não, 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 vai para trás. Opa! Então, sim, 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 vai para frente. E aí você faz uma pergunta. Eu tô com fome? Sim, sim, sim. Opa, foi para frente. Vamos pegar assim. Essa aula está sendo boa? Opa, foi para frente de novo. Vamos ver alguma outra questão aqui. Tem alguma energia de obsessor aqui? Opa, foi para trás porque não tem. Então, você também pode programar o seu corpo para pendular, porque o seu corpo pendula e aí sim você não precisa nem de um pêndulo, porque o seu próprio corpo é um pêndulo e aí sim você consegue afinar ainda mais a sua intuição e desenvolvendo a sua intuição
Mas que fique claro então, você não precisa obrigatoriamente ter intuição para operar as mesas. Mas operando as mesas você vai desenvolvendo. Operando as mesas você vai não só desenvolvendo a intuição, como se empoderando em todos os sentidos de luz, de amor e de glória. Eu digo com todas as letras que eu sou uma pessoa antes de operar a mesa radiônica e uma pessoa depois de operar a mesa radiônica. Murilo, mas não é metatrônica? Sim, mas a mesa metatrônica é uma mesa radiônica, só que é a mesa radiônica. Então, também tem uma outra questão aqui que eu anotei aqui que muito bem. Espero que você tenha saído dessas crenças limitantes de que você não tem intuição. A primeira coisa que você tem que fazer é parar de dizer que você não tem. A palavra tem um poder enorme. No princípio era o verbo, fez-se carne e habitou entre nós. O Yeshua Yahvé, o Cristo é a palavra viva de Deus. Então a palavra Logos, ela tem um poder tremendo. Então tudo aquilo que você fala se manifesta na sua vida em algum nível ou outro. Então pare de dizer que você não tem. Isso foi um processo que eu passei. Eu também dizia que eu não tenho mediunidade nenhuma. Eu falava isso pro meu padrinho de ayahuasca na época, né? E aí ele falou, claro, se você ficar dizendo que você não tem, é aí que você não vai ter. E aí eu virei a chave naquele dia, e a partir daquele dia eu passei a me desenvolver. Porque eu mesmo estava me sabotando inconscientemente, eu mesmo estava me bloqueando. E a partir disso, eu parei de dizer que eu não tenho. Deixa eu desligar o ar aqui que esfriou o negócio. Eu, eu parei de dizer que eu não tinha e comecei a dizer, eu estou desenvolvendo cada vez mais. Percebe? A mudança de chave. E a partir disso, sim, hoje eu tenho uma senhora mediunidade, uma senhora intuição, mas eu ligo e desligo quando preciso. Não fico descontrolado, assim, que eu vou em algum lugar e começo a absorver tudo que é negatividade, tudo que é sombra, tudo que é treva. Não, porque... Primeiro que eu não faço mais isso porque eu ando junto das legiões e os terapeutas metatrônicos que operam a mesa metatrônica Merkabah também tendem a fazer isso. Porque o seu ofício, o seu trabalho é junto com as legiões do Deus Altíssimo. O seu ofício, o seu trabalho é junto com Miguel, com Gabriel, com Uriel, com Rafael, com o Espírito Santo, com Miguel, Metatron, Melquisedeque. Falei Miguel 2 vezes só para reforçar a glória desse mestre. Miguel, 3 vezes então. Então, realmente, quando você anda com essa turminha, que é a turma de glória dos mestres ultraterrestres do alto, você não tem medo de nada. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo, o Senhor e todas as legiões dele. É um profundo empoderamento, é uma profunda glória, é uma profunda elevação. E basta você sentir. As legiões estão contigo aí. O próprio Deus está contigo aí. O Espírito Santo de Deus habita em você. Sinta esse amor, sinta essa glória, sinta essa plenitude que vem do alto. Pois tu também é do alto. Mas chegou nesse planeta e esqueceu disso. E agora chegou a hora de você vestir novamente seus mantos de luz e transcender a consciência do Cristo coletivo, eu, você e todos os nossos irmãos, os terapeutas metatrônicos que operam a mesa metatrônica Merkabah, e com o Cristo coletivo, o Meshir, a Meshish, nós ancoramos o reino dos céus aqui na Terra. E com o retorno, e com o reino dos céus aqui na Terra, nós justamente ancoramos o retorno do Cristo cósmico, o Nazi Shalom, que se torna o Melech Shalom, o Rei da Paz. Nazi Shalom, Príncipe da Paz. O Melech Shamaim, o Rei Celestial, de Jerusalém Celestial. Não essa do Oriente Médio, das estrelas, do alto, de Órion, da morada dos Senhores de Luz. Então, espero que tenha somado contigo essa aula, que eu busquei trazer com todo o meu amor, seguindo a minha intuição. Espero que você tenha aprendido como desenvolver a sua intuição, o caminho do desenvolvimento. E todo dia aqui tem aula de aquecimento para esse evento maravilhoso, essa aula ao vivo e online.
Ao vivo não, ao vivo é agora, mas essa aula gratuita e online, isso que eu quis dizer, que vai ser segunda, quarta e sexta da próxima semana, a jornada do radiestesista de luz, aonde eu vou te ensinar a ser um radiestesista seguro e poderoso, operando a melhor mesa de radiônica, que é justamente a mesa metatrônica Merkabah. Então eu vou entregar o ouro nesse evento e se eu fosse você, eu não perderia. As aulas ao vivo, todo dia, às 20 horas, aqui para você. Espero que tenha somado. Shalom. E não esqueça de se inscrever então para esse evento. Aqui abaixo vai ter instruções e no meu perfil. Estou transmitindo para o YouTube, para o Instagram, mas digita eu quero me inscrever que minha equipe vai te chamar. Gratidão, muito obrigado pela sua presença, espero que tenha somado contigo minhas mais humildes reverências. Shalom.